Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a essa nossa análise visual. Hoje a gente vai explorar um roteiro bem estruturado de como assumir as rédeas das nossas vidas. Todo esse conteúdo foi extraído da filosofia lá do livro Desperte Seu Gigante Interior. E a ideia aqui não é ficar só na teoria maçante, não. É mostrar de um jeito bem visual e prático como a gente pode despertar aquele potencial gigante que, na maioria das vezes, fica lá escondido, soterrado debaixo dos perrengues do nosso dia a dia. A nossa jornada hoje passa por 4 etapas bem rapidinhas. Primeiro, o gigante adormecido. Depois, os princípios da mudança duradoura. Aí a gente entra nas 5 áreas de domínio. E para fechar com chave de ouro, o poder da decisão. Vamos lá? Entrando na nossa primeira parte, o gigante adormecido, ou como despertar esse potencial que a gente tem. A premissa aqui é simplesmente fascinante. Sabe aquela ideia de que existe um gigante adormecido dentro de cada um de nós? Pois é. Como Orson Swett Marden descreveu super bem nessa citação, existem poderes aí dentro que deixariam a gente de queixo caído se a gente realmente soubesse que os possui. O grande problema é que muitas vezes passa uma década inteira e a gente acaba percebendo que a rotina implacável soterrou os nossos sonhos mais profundos. Aquela certeza vital, sabe? Aquela chama que dá a vantagem de um vencedor, simplesmente se apaga. E vamos falar a verdade, é muito, mas muito fácil a gente se deixar levar. Ficar só vagando como ovelhas num rebanho, aceitando qualquer coisa que a vida joga no nosso colo. Mas olha só, recusar essa ideia de ser só mais uma ovelha na multidão e fazer uma escolha consciente de despertar, de sair do automático, é o primeiro passo de todos. É absolutamente necessário dar um basta nessa inércia. Isso nos leva à parte 2, os princípios da mudança duradoura. O verdadeiro motor de qualquer transformação. Mas vem cá, como é que a gente sai dessa inércia do rebanho de vez? A gente precisa garantir que a transformação seja consistente, né? Ninguém quer aquelas ilusões temporais, tipo aquela dieta que a gente começa na segunda e na quarta-feira já acabou. Para ter uma mudança que realmente dure, existe uma sequência estruturada de 3 passos fundamentais. Primeiro, elevar os padrões. Segundo, mudar as nossas convicções limitadoras. E por último, mudar a estratégia. E detalhe importante, a ordem aqui é inegociável. Agora, o pulo do gato está justamente na relação entre esses 2 primeiros passos. Exigir mais da gente mesmo, elevar os nossos padrões lá no alto, não serve de absolutamente nada se a gente não tiver as convicções fortalecedoras de que é possível sim chegar lá. Pensa bem, se alguém eleva os padrões, mas lá no fundo acredita que não tem capacidade para alcançar, bom, essa pessoa já se sabotou antes mesmo de dar o primeiro passo. A convicção é a verdadeira força motriz de tudo. Passando para a nossa terceira etapa, as 5 áreas de domínio. Esses são os nossos campos de batalha diários. Com esses princípios de mudança bem firmes na cabeça, a gente tem que identificar onde aplicar tudo isso na vida real. Para vencer nessas frentes de batalha, a jornada exige o que chamamos de concentração de poder. É basicamente agir como um raio laser, um foco tão absurdo que corta qualquer obstáculo no caminho para o nosso domínio pessoal. Sabe aquela capacidade de ignorar o que é secundário e mirar todos os recursos para aperfeiçoar uma área específica até dominar de vez? É exatamente isso. E existem 5 áreas críticas na vida da gente onde esse foco de laser precisa focar. Estamos falando do campo emocional, do físico, dos relacionamentos, da área financeira e, claro, da nossa administração do tempo. O sucesso em cada uma dessas áreas, que aliás estão super interligadas, é o que vai ditar uma qualidade de vida num patamar de excelência. Mas olha, de todas elas, o domínio emocional é a base de tudo, sem sombra de dúvida. Preste atenção na profundidade disso. Praticamente tudo o que a gente faz na vida, sei lá, tentar perder peso, ganhar mais dinheiro ou buscar um relacionamento legal, no fim das contas, a gente só está buscando mudar a forma como a gente se sente. A gente não quer o dinheiro pelo papel em si, mas pela emoção e segurança que ele vai trazer, concorda? Então, dominar as emoções é, literalmente, dominar a principal engrenagem da nossa vida. E aí chegamos na nossa quarta e última parte, o poder da decisão, a escolha suprema. É aqui que a gente pega toda essa teoria e transforma numa realidade palpável. O ponto de virada é o seguinte: se a gente já sabe que ações diferentes geram resultados radicalmente diferentes, a pergunta que fica é: o que vem antes de todas essas ações? O que acontece na nossa cabeça 1 milissegundo antes de a gente agir? A resposta é uma só: a decisão. E olha, não estamos falando de uma preferenciazinha. A própria palavra tem uma origem no latim que significa literalmente cortar qualquer outra possibilidade.
Tomar uma decisão de verdade é se comprometer de corpo e alma com o resultado, descartando completamente a chance de desistir ou falhar. É queimar as pontes para trás. Isso mostra de um jeito muito brilhante que o verdadeiro compromisso, a tomada de decisão, funciona exatamente como um músculo no nosso corpo. Se não usar, atrofia. A melhor maneira, de longe, de fortalecer essa capacidade de decidir é, adivinha? Tomando mais decisões. E, claro, aprendendo com elas. Quanto mais a gente decide, mais a gente percebe que o volante da nossa vida está nas nossas próprias mãos. Para a gente ter uma noção da força absurda desse poder, vamos olhar, por exemplo, emocionante do Ed Roberts. Imagina a situação. Ele ficou totalmente paralisado do pescoço para baixo aos 14 anos de idade, precisando de aparelhos até para conseguir respirar. Ele tinha todo o direito do mundo de focar só na própria dor, mas não. Ele tomou uma decisão tão gigantesca, tão poderosa, que acabou transformando a qualidade de vida e a acessibilidade para pessoas com deficiência física na sociedade inteira. A decisão dele simplesmente não conheceu limites físicos. Trazendo isso para o nosso dia a dia, vamos ver como essa musculatura da decisão opera na prática. A todo santo momento, a gente está ativamente fazendo 3 escolhas contínuas. E são essas 3 escolhas que estão ditando a direção do nosso destino. Essas 3 decisões que moldam tudo são: primeiro, o que a gente vai focar em uma determinada situação. Segundo, qual é o significado que a gente vai dar para esses acontecimentos. E terceiro, quais ações específicas a gente vai tomar para chegar nos resultados que a gente deseja. A grande sacada das pessoas de sucesso é que elas simplesmente tomam essas 3 decisões de um jeito muito diferente da maioria, mesmo quando estão encarando os mesmíssimos problemas. No fim das contas, como essa frase incrível do Tony Robbins nos lembra, não são as condições da nossa vida que determinam onde a gente vai parar. É exatamente nos nossos momentos de decisão que o nosso destino é traçado e esculpido. As circunstâncias até podem dar um empurrãozinho, mas a decisão de como agir diante delas, é isso que constrói o futuro de verdade. Então, olhando para os próximos 10 anos da nossa vida, fica aqui uma reflexão daquelas para não deixar a gente dormir. Que decisão real, inabalável e definitiva vai ser tomada hoje para a gente assumir o controle, dar um sacode nesse gigante interior e nunca mais se contentar com menos do que a gente merece? As cartas estão na mesa. O próximo passo é só uma simples, mas poderosíssima decisão. Pensem muito nisso. E um grande obrigado a todos por acompanharem essa nossa análise visual de hoje.